A lua tá ali, ó. Tá, já deu 11 pessoas. Show. Bom, pessoal, boa noite. Boa noite a todos e todas que estão acompanhando a gente aqui. A gente decidiu fazer essa live, como todos sabem, a gente lançou o nosso edital de emendas parlamentares, que é algo que a gente faz desde o início do nosso mandato, já é o terceiro edital que a gente lança. E eu venho aqui nessa live para explicar um pouco melhor de onde surgiu essa ideia, o que é de fato esse edital de emendas parlamentares e como que a gente vai tocar daqui para frente, alguns prazos, formações que a gente vai fazer para ajudar as pessoas a fazer projetos e tudo mais. Bom, primeiro assim, o que são as emendas parlamentares? Muita gente ouve falar disso, mas poucos, ou nem tantos, entendem de fato o que é uma emenda parlamentar. A emenda parlamentar é algo previsto pela Constituição brasileira, que é uma parcela do orçamento federal. Isso também existe em alguns estados, mas é uma parcela do orçamento federal que os deputados federais e senadores têm total autonomia para indicar para onde serão destinadas aquele dinheiro. Cada ano varia um pouco o valor, ele gira hoje em torno de 16 milhões de reais, que cada parlamentar tem para fazer a destinação para prefeituras, governo do estado, instituições filantrópicas das quais ele acha que fazem um bom trabalho e etc. Então, qual que é a ideia da emenda parlamentar? A ideia é que o parlamentar, o deputado federal e o senador ou senadora, ele tem ali o conhecimento... É a Lua, minha cachorra está mordendo os brinquedos dela aqui. Minha outra cachorra, eu tenho um outro cachorro que é o Cookie. Bom, a ideia central é que o parlamentar, deputado e senador, ele detém de fato o conhecimento que a gente chama de chão de fábrica. Ele está ali no dia a dia, ele está encontrando com as pessoas, ele entende a necessidade delas, ele ouve as pessoas e a partir daí ele consegue destinar de uma maneira não necessariamente só mais eficiente, mas também que represente melhor a vontade daquela população que ele representa. Isso existe em vários países do mundo, essa figura da emenda parlamentar. Mas o que acontece? Como é que elas são normalmente destinadas? O que em geral, os deputados e deputadas, senadores e senadoras acabam fazendo? Eles escolhem ali, seja prefeitos ou prefeitas, seja instituições filantrópicas ou áreas do governo de um estado, que eles têm mais afinidade política mesmo, são mais parceiros políticos e destinam esse dinheiro para lá, a fim de conseguir votos na próxima eleição. Essa normalmente é a conta que é feita pela grande maioria dos parlamentares. A partir das emendas, ele consegue garantir ali o atendimento de certas necessidades daquela população e garantir alguns votos na próxima eleição. Eu, particularmente, acho essa forma uma forma muito ruim de se fazer as emendas parlamentares. Porque, em primeiro lugar, para mim, o dinheiro público deve ser gasto com a maior eficiência possível, ou seja, ele deve ser colocado aonde, ao ser executado, ele vai trazer o maior retorno para aquela população. Seja retorno em termos de profundidade, ou seja, resolver problemas muito profundos de uma certa localidade, de um certo local, uma instituição, um hospital, uma escola, etc. Ou então ele vai resolver problemas em escala, por exemplo, quando você constrói uma escola para 1000 alunos, isso acontece de vez em quando. Então, para mim, a gente deveria escolher o dinheiro, a destinação do dinheiro público da melhor maneira possível para a gente conseguir trazer um maior retorno para aquela população. E, além disso, legítimo, na minha opinião. E o que eu estou chamando de legítimo? Voltou. Voltou? Uhum. Tá bom. Eu vou voltar um pouquinho, porque deu uma cortada. A internet aqui de Brasília está horrível. Mas vamos lá. Além de muito eficiente, na minha opinião, o dinheiro público ele também tem que ser, aliás, o gasto público também tem que ser legítimo. Ou seja, a população que vai receber aquele gasto tem que olhar para aquela destinação e falar, poxa, isso aí de fato representa as necessidades que a gente está colocando aqui.
Porque se você for pegar as necessidades de todo mundo, vai faltar dinheiro para a gente conseguir aplicar em tudo. Então, entre as várias aplicações que a gente pode fazer, seja numa escola, num hospital, numa instituição filantrópica e etc., a gente deve escolher não só aquela que é mais eficiente, mas a que é mais eficiente e também é dada como legítima pela população local, na minha opinião. E foi daí que surgiu a ideia do edital de emendas parlamentares, né? No edital, o que a gente faz? A gente pega 75% de todas as nossas emendas, ou seja, 12 milhões de reais. Ano passado foi mais, foi 13, mas esse ano são 12 milhões de reais que a gente coloca no edital de emendas. E o que a gente faz? A gente abre um edital onde toda a população capixaba, ou melhor, todas as instituições públicas e filantrópicas capixabas podem enviar seus projetos de várias áreas diferentes. Saneamento, saúde, educação, desenvolvimento econômico e etc. E a parte ciência e tecnologia e etc. A partir daí, a gente tem um crivo técnico, ou seja, a gente não só passa pela etapa no meu gabinete, que tem os técnicos, mas também por um conselho fora do nosso gabinete, que avalia tecnicamente cada proposta, e no final a gente leva os projetos finalistas para o que a gente chama de votação popular, que é feita através do nosso aplicativo, que é o Tem Meu Voto. Inclusive eu convido já todo mundo a baixar o Tem Meu Voto, porque não só você vota nas emendas parlamentares, mas você vota comigo nas coisas que eu voto aqui, para eu entender como é que as pessoas estão pensando, para cada vez mais a gente ter mais participação popular. Então foi justamente daí que saiu essa ideia. Para mim é uma grande maneira de a gente conseguir trazer não só mais eficiência, mas também mais legitimidade, né? Então como é que vai acontecer, né, o edital daqui para frente? Ele foi lançado e ele tem 4 etapas. Primeira etapa de cadastro, onde as instituições, prefeitura, secretaria de Estado, hospitais filantrópicos, instituições filantrópicas, etc., mandam os seus projetos para o nosso edital, né? E aí quando fecha o cadastro, o edital ele passa, todos os projetos enviados passam pelo crivo da minha equipe, que é um crivo que tem 2 critérios: conformidade com o edital, ou seja, a gente vai ver se tudo que está no projeto está de acordo com as regras que a gente colocou no edital, e também um crivo de mérito. A gente faz uma primeira análise se aqueles projetos são, de fato, bons projetos para serem levados à frente. A partir daí, os que passarem por essa segunda etapa vão para a etapa do conselho do mandato. O que é esse conselho? É um conselho de dezenas de especialistas, tem especialistas em educação, em saúde, em assistência social, em saneamento, em economia, e todos eles avaliam e dão notas muito específicas para cada projeto, e eles fazem isso de forma independente, sem contato inclusive com o nosso mandato, e devolvem para a gente os com as maiores notas, né? Ou seja, os finalistas, né? Aqueles que passam pelo conselho e são finalistas vão para a etapa de votação popular. Então, uma vez que a gente já conseguiu entender quais são os melhores projetos, aqueles que se colocados, né, se o dinheiro for destinado para eles, eles vão de fato ter um retorno muito grande para a sociedade, a gente coloca esses projetos em votação, porque normalmente não tem dinheiro para tudo, né? E aí a gente coloca em votação popular através do nosso aplicativo. Então todos os capixabas que quiserem ajudar a gente a escolher aonde vai ser colocado esse dinheiro, né, em quais instituições, para quais projetos, para quais objetivos vai ser colocado esse dinheiro, baixa o nosso aplicativo e participa dessa votação que acontece nessa última etapa. E aqueles que ganham a votação popular são os projetos destinados para ganhar o dinheiro das emendas parlamentares. Para vocês terem uma ideia, assim, em termos de resultado, nos 2 editais, a gente lançou o edital em 2019, que é o nosso primeiro ano de mandato, e 2020, nosso segundo ano de mandato. Já foram 872 projetos inscritos, né? Projetos de todas as cidades do nosso estado. Foram contemplados, 36 projetos ao todo, ou seja, que ganharam de fato o dinheiro, em 20 cidades do nosso estado, nas 10 micro-regiões. Então a gente já atingiu as 10 micro-regiões que existem no nosso estado, em 20 cidades diferentes, através de 36 projetos. Só no ano passado
Foram mais de 30 mil pessoas que votaram, que baixaram o nosso aplicativo, votaram e nos ajudaram a escolher para onde vai esse dinheiro das nossas emendas parlamentares. E de fato, pessoal, é um jeito muito diferente de escolher para onde vai as emendas parlamentares, né? Pouquíssimos parlamentares no Brasil fazem desse jeito e eu consigo dizer que nenhum faz exatamente desse jeito que a gente faz, com uma etapa técnica e uma etapa de votação, uma etapa democrática. Então eu tenho muito orgulho de ter conseguido fazer isso, da gente ter rodado isso bem ao longo dos últimos 2 anos e de tanta gente ter escolhido participar com a gente. Que um receio que a gente tinha é que as pessoas não iam lá querer votar. E muita gente foi. Mais de 30 mil pessoas no ano passado baixaram o nosso aplicativo e escolheram ir lá votar, participar e decidir junto comigo para onde é que vai esse dinheiro das emendas parlamentares que me são garantidas pela Constituição. Então, basicamente, pessoal, é isso que acontece, é esse o nosso lançamento das emendas parlamentares. E aí eu vou pedir um grandíssimo favor para todos vocês. Primeiro, baixe o nosso aplicativo, né, que é através dele que daqui uns dias, né, daqui uns 2, 3 meses, que vocês vão poder votar nos projetos que vocês acham melhores para ganharem a emenda parlamentar. E a outra coisa é que, para aqueles que estiverem interessados, que fazem parte de uma prefeitura, que fazem parte de alguma instituição que pode receber a emenda parlamentar, que participem de uma formação que a gente vai fazer na semana que vem. Porque a gente sabe que o edital é muito complexo, o próprio processo de emendas, de construção de projeto, não é um processo tão simples. E a gente ensina todo mundo que quiser a fazer, né? Não precisa já ter o conhecimento, né? A minha equipe está super disponível, ajuda todo mundo que precisar, dá um trabalhão, mas vale muito a pena, para todo mundo que precisar poder ter condições de apresentar um bom projeto para o nosso edital e participar em iguais condições aí a todo mundo desse edital. Então, na semana que vem, vai acontecer essa formação. Então, eu peço que fiquem atentos às nossas redes sociais, que a gente vai chamar exatamente o dia, vai ter o link de inscrição, e ao longo dos próximos dias, a nossa equipe está toda disponível pelas redes sociais, pelos e-mails, etc., para tirar dúvidas do nosso edital, né? E, naturalmente, quem tiver interesse, baixe o edital que está nas nossas redes, que está no nosso site, para você ter conhecimento do edital e botar um super projeto aí para possivelmente, né, ser contemplado com as nossas emendas parlamentares. Então é isso, pessoal. Eu tenho um orgulho muito grande desse processo, é um processo de inovação política mesmo que a gente conseguiu tocar. E tem muita gente boa no nosso gabinete que toca esse processo, em especial a Laís, que é a dona do edital aqui no nosso gabinete, e que todo mundo tem muito orgulho de fazer isso aqui, que eu acho que é uma super entrega aí para o povo capixaba. Então, acho que é isso. Tem alguma pergunta, gente? Não. Show de bola. Então, qualquer dúvida, pessoal, que vocês tiverem, eu peço que mandem pelas redes sociais, mandem pelos nossos e-mails, pelo site, etc. E fiquem atentos para que na semana que vem a formação mais detalhada, com todos os detalhes, vai ser feita para quem estiver interessado e vocês poderem aí participar desse processo, que a gente tem muito orgulho e que é super legal aí para a população capixaba. Show de bola, gente. Valeu!